sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos 12 Gatos Demais, da Catarina e do Petrúquio. e do Toby, que tá ali. Hoje, Oi. no Bate-Papo com Gateiras, nós vamos contar a história da Lupita. É a segunda mais velha das nossas gatas. Das nossas gatas, que sendo que a gente não sabe quando nasceu. Ela não, ela já tava Não, ela grandinha. veio adulta já. Então, vamos contar a história, depois eu mostro pra vocês o que eu achei dela e da Mia também, achei legal. A Lupe foi o seguinte: uma gata vinha em cima do telhado, bem debilitada, mas pensa numa gata debilitada, gente. Era pele e osso, aquela coisa assim que você olhava, você falava assim, meu Deus do céu, como é que uma gatinha consegue, né? Como é que o ser humano deixa um bichinho assim? Aí ela vinha e ela tinha um jeitinho de falar, ela fazia assim de cima do telhado. Dá um, dá um, dá um. A gente sempre falou que ela falava da um. Aí quando eu escutava, eu ia correndo. Aí eu pegava um potinho de comida e colocava em cima do telhado. Aqui onde a gente mora são 3 casas, né? Essa casa da frente, ela é dividida em 2. Então mora minha tia com a minha prima do lado de lá e a gente aqui. E nos fundos era uma outra tia minha que foi embora. Isso. Então a Lupe apareceu nessa casa dessa Em da cima minha do tia, telhado no dela. E no corredor onde tem a despensa, a porta saía para os fundos. Era uma porta. Dessa porta eu conseguia ver o telhado E dela. a Lupe apareceu porque lá. a casa dela é mais baixa que a minha. Uhum. Então eu conseguia ver o telhado e ela aparecia lá. Então nós íamos até ali beirando a porta e enfiava assim um pratinho de comida e água. Aí ela comia, aí ela ficava roçando assim. Ela era super dengosa, Dengosinha, né, amorosa. E eu estudava na época. Então quando eu chegava da escola, eu vinha correndo e gritava assim, Lupe! Demorou para ela aprender que ela era Lupe, mas de tanto a gente gritar, a gente escutava o barulho do telhado, o telhado fazia tu, 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 tu. Aí ela chegava. E conversando aqui com a vizinha aqui do lado, ela disse para mim que ela ficava, já tinha muito tempo que ela morava no telhado. E que ela tomou muita chuva porque os gatos ficavam atrás dela mordendo ela. Então, tem um beiralzinho de nada, de muro, assim, ó. Ela disse que à noite ela escutava ela chorar e ia olhar, e ela tava encolhidinha no telhado, lá no canto daquele beiralzinho, e os gatos mordiam ela, assim, ó, ficava mordicando ela. Era uma judiação. Ela falou que já ia pôr pra dentro, mas a gente pegou ela. Aí, o que aconteceu? Eu soube desse mutirão. Aí eu achei o nome do mutirão. Eu acho que algumas pessoas comentaram da outra vez que a gente falou. Esse Cepra. Aí eu soube desse mutirão por a que me deu a Mia. Centro de Preparação e Recuperação de Animais. Integração homem e animal. E ela castrou os gatos dela nesse mutirão. E ela falou pra mim, Silvana, vai ter inscrição, não sei aonde, vai lá. E eu fui para escrever a Mia, que a Mia me dava muito trabalho gritando. Muito trabalho. Esse mesmo, a Gardini, eu acho que é o mesmo que ela falou que não foi bem tratado, algo assim. Aí eu peguei e falei pra filha, filha, quando eu vou escrever as duas, quando for na véspera que tem que ficar em jejum, a gente tira ela do telhado e traz pra dentro de casa. Depois, se ela quiser voltar pro telhado, tudo bem, porque gato de telhado, antigamente eu não tinha um bom entendimento das coisas que hoje eu tenho um bom entendimento, né? Então, naquela noite, eu peguei ela e trouxe para dentro de casa e coloquei no transporte, né, filha? Que eu tinha transporte. 10 horas de jejum. Vamos contar a história, depois você lê esses aí. Eu tô contando, eu tô lendo e complementando com o que você tá falando. Aí nós trouxe ela para dentro. No dia seguinte, nós foi de condução. Eu fui com uma e a filha com outra. Aí nós pedimos para entrar na condução e eles deixaram. Eu acho que era na época que tinha aquelas peruas. Era lotação. Lotação, os caras, vocês pegaram? É que eu não sei se não, onde vocês moram tem.
Mas era aquelas vanzinhas que os caras abriam a porta e ficava, Rossi, 28, que é meu 2. Era. Aí fechava a porta. Aí nós pediu e era lotada. Gente, Aí quando a gente entrou, enfiou ela no meio dos pés, assim, do pessoal. Assim, foi eu acho que uma era aventura. 50 centavos pra pegar uma condução dessa. Pensa numa aventura que nós duas vivemos. Foi, gente. Uma aventura. Aí nós descemos na avenida e da avenida nós ainda ficamos tentando achar o lugar que nós caminhamos uma meia hora Aqui tá andando. escrito que é Clube Escola Curuçá. Era naquela escola que é clube, né? Que tem clube. várias coisas lá dentro. E nós rodou, e era num portão, e era no outro, era pra cá, era pra lá, até que nós chegou. E vivemos Era essa uma aventura. fila, galera. Tinha uma fila. Você tinha que pegar a fila e ir entrando, né? Conforme iam liberando isso pra frente, você ia. Aí você sentava num... Era tipo uma plateia, assim. Você sentava com o gato. E primeiro eles davam o saco, né? Aqueles sacos de laranja. Então você já Eles sentava pegavam com... os documentos da gente, ver que a gente estava É que lá, eu não né? me lembro direito de tudo. Sentada, aí ele dava o saco e falava assim, põe o gato no saco Isso, era isso mesmo. e passa para aquela outro Era isso lado. mesmo. Aí nós... Depois ele vinha aplicando a injeção. Depois eles sei chamavam que pra diacho que pesar. era. Aí pesavam naquele saco. Aí dava um tempo, aí chamou para anestesiar, que foi onde eu dei um show Isso, de... foi a minha ficou ruim, a Lupe não. A Lupe foi de boa e eu tava com a Lupe. Ela com a Lupe e eu com a Mia. E aí nós castramos ela naquele dia e Gente, viemos para casa, né? Trouxemos eles para casa já à e a noitinha. Lupe era virada no cão, né? Chegando aqui, a Mia ficou muito A mal. Mia deu trabalho muito porque ela é debilitadinha. dengozona, né? Ela ficou deitada, turma. Ela se mijava, ela cagava tudo no mesmo Deitada lugar. no canto, não saía não. Já a Lupe, quando nós procurou ela tinha se arrastado, né? Mas, gente, ela daqui pra cima era de boa, então ela caminhava se arrastando as pernas, ela tava em cima Ó, da janela ela- já. Tanto fez naquele dia que chegamos, que ela arrebentou um ponto. Ela tem um queloidezinho, Sim. graças a Deus não abriu, foi só aquilo ali, não foi mais nada mais. E ó, pra pôr ela aqui dentro, para esperar esse jejum aí, ela gritava e ela queria bater, ela pulava na porta, ela batia na porta, você lembra? Não lembro, Querendo sair. sair. Aí eu falei, não, só é uma noite, se ela quiser sair depois a gente deixa. Ah. Só que aí eu tive que cuidar dela durante 10 dias, 10 dando antibiótico, tem até a receitinha Tem aqui. 10 dias mesmo. Amoxicilina, eu peguei no posto. É que eles Suspensão daquelas que você prepara. dão amoxicilina suspensão. Isso, aí eu fiquei cuidando dela, eu cuidei dela por uns 10 dias e alimentei e tudo. Quando ela sarou, que ela ficou bem, ela não quis mais ir embora, aí ela ficou. E assim, ela ficou aqui e fez amizade com a Mia e elas duas viviam aqui em casa. E ela era o xodó da gente, dormia abraçada. Era só as duas, né? Então, elas não se davam bem, também não se davam mal. A Mia sempre foi muito chata e a Lupe, ela foi mais de estar em todo lugar, assim, A ó. Mia sempre foi do jeito que ela é. Ela nunca gostou de colo, ela nunca gostou de ficar onde a gente estava, ela nunca foi brincalhona, ela nunca fez nada. A única coisa que ela gostava, a Mia, era de brincar com a sacola, que a filha Gente, fala. era. Mas ela não brinca mais, não. É, agora, a Lupe, não. A Lupe, ela interagia na casa inteira. Até que começou as chegadas dos outros e ela não gostou. Mas ela não gostou e ela não gosta até hoje. Não, a gente manteve ela aqui dentro por um tempo, até que a gente viu que não tinha o que fazer. A gente comprou Feli Whey, floral, calmante, não teve Nada, o que nada fazer. resolveu, nada. Baunilha, troca de pano, Nada. caixinha de areia. E a casa foi aumentando e o pessoal se dava bem. E a Mia aceitava todo mundo na dela e a única que não gostava de nada é a Lupe. E tanto que hoje ela vive... Antes que eu não sabia, não conhecia FIV nem FeLV, eu não conhecia essas coisas. Ela sempre gostava de subir no telhado. Então, durante o dia, ela ficava aqui em cima, deitada, tomando sol. Ela só ficava aqui no telhado. E depois, quando era a hora de eu trancar a casa, ela descia. E ela descia sozinha, não precisava de ficar atrás. Quem é? Shibari. Vai, filho, deixa a gente terminar.
E, As vira e mexe, as vizinhas me mandavam foto que ela era folgada. Ela entrava dentro da casa das meninas, dormia. ia lá pro quarto. ia Alguém deitar nas apareceu aqui, camas. Meu pai vivia me chamando. Meu pai morava aqui do lado. Meu pai me Era chamava o e xodó do falava. meu avô. Nossa. Ainda é, meu pai fica, cuida da minha filha. É Chuíta, cuida- ele falava. Cuida da Cadê minha Chuíta? Chuitinha. Ela entrava lá e deitava na cama do meu pai. E meu pai Era. me chamava e falava, olha quem tá aqui deitada. E ela sempre curtiu muito ficar Sempre. com o meu pai. Às vezes eu ia lá, ela tava no sofá. Vira e mexe, ela tava lá. Ela tava quase sempre. Aí agora que ela envelheceu muito e A gente teve uma luta pra essa gata ficar presa. foi muito difícil. Ela gritava pra sair. Até ela esquecer, demorou muito tempo, gente. Mas aí muito ela- tempo mesmo, mas ela esqueceu e hoje ela vive ali no canto dela. Agora mesmo se você for ali, ela sai pra fora, ela fica ali por cima, mas assim, ninguém pode olhar pra ela, ela é implicante. Ó, pelo que a gente tem aqui, isso foi em 2009 A que ela castração. castrou. E ela já era adulta. Então, 2009 é 12 anos. Mas ela deve ter mais. Eu Ela deve ter acredito. tanto, mais que a Mia. Eu acho. Porque a Lupe, ela tá num estágio mais avançado que a Mia. A Mia, ela ainda é lúcida. Ela desce, ela come, ela chora, ela participa. Se tem briga, ela aparece. A Lupe não. Ela grita. Ela perdeu a audição, eu penso. Porque ela não... Porque ela grita ela- muito O grito alto. dela é muito alto. E ela não é miado, é grito mesmo. Ela não enxerga direito, você tem que tatear ela assim, ó. E quando você põe a mão nela, ela leva aquele susto, porque ela não te enxerga, não sabe quem é. Aí quando eu pego, que eu acaricio ela, ela sabe que sou eu. Aí ela ronrona, aí Isso mesmo. ronrona alto. E as brincadeiras dela é pra arrancar o tampo. E ela morde brincando, gente, uma mordida que arranca o pedaço, mas arranca o pedaço, Arranca o pedaço, mesmo. gente. E eu dou cada grito As porque mordidinhas dói. dela entra dentro da carne assim, vai parar do outro lado da Nossa. pele. É uma brincadeira. Que é que o rabinho tá lindo de coberta. A coberta caiu em cima do rabinho, ele tá deitado com a coberta em cima dele. E, gente, ela é o meu amor. Meu xodó, o xodó da casa, ela é meu xodózinho. Eu lavo os cobertorzinhos dela, eu troco os cobertorzinhos dela. Ela é assim, se você não mexer, ela vira a noite dormindo, amanhece o dia, porque ela já perdeu a noção de dia e de noite. Você tem que chamar ela para comer, você tem que futucar ela para beber água. Você tem que ficar atenta a ela, ela tá bem gordinha. Ela só sabe o caminho de sair, comer e voltar para dentro. Ela sai, parece aqueles cucos. Ela sai, come Ela fica e volta. no banco, né? A gente tem um banco ali na área, aí tem a casa dela, comida. Aí ela sai de dentro da casa, come, volta pra dentro da casa. Ou ela sai quando ela escuta o barulho da janela fechando, ela já fica alerta, assim. Que ela vai sair, que ela vai ficar à agora é a hora vontade. que eu vou arrasar. Ela ia pro gatinho e mijava pro vento. Agora eu eu não sei se tranco. vocês acompanham os vlogs, mas a gente perdeu um lixo e uma ponte. Porque eu não sei o que ela assimilou com a ponte, com esse nicho, mas ela subia, né? E Aí mijava ela lá em cima. sentava na ponte e ela mijava em cima do nicho, porque o nicho ficava embaixo da ponte. Aqui na cama dela tem um outro móvelzinho de gato que eu coloquei ali do lado para ela subir. Eu seco todo dia o xixi, ela sobe e mija, aí eu seco, porque ali é madeira, aí eu seco rapidinho, porque eu pintei, então não penetra. Aí eu vou e seco, aí ela sobe e mija, e eu vou e seco. E ela vomita muito porque ela não lambe, ela não se limpa, mas ultimamente ela anda com essa história que ela vai se limpar. Aí imagina, né? E ela solta muito pelo. Eu escovo ela, mas mesmo assim ela solta, porque ela não tem aquela faxina toda, né? Mesmo eu escovando ela, ela solta muito pelo. Então, os vômitos dela é sempre bola de pelo grande, e grande. E aí, galera, ela é tão idosinha assim. A gente já levou ela uma vez na veterinária porque ela tava ruim. Eu não lembro o que ela teve, lembra? Ela tava vomitando. Ela deu algum problema, a gente Vomitando. levou, eu também não lembro. A doutora falou que ela tava... E ela ficou... Acho que ela ainda ia no telhado, não era? Ela ficou Desidratada. desidratada. Ela disse que a pele fazia assim e não descia. Aí ela dizia a doutora. testou pra ver se ela enxergava. Ela falou assim, não, ela não é cega. Mas ela não Mas enxerga. é aquela coisa de turvo, sabe? Ela tá perdendo a visão. Então, se ela tem que subir, ela não sai dali. Se ela tem que dar um pulo para algum lugar, ela não pula. Não. Ela não Ela já acerta, ela perdeu cai. o rumo de dar aquele salto. Assim, galera.
Ela bate em todos os gatos. Ela rosna o tempo inteiro. Parece uma onça braba quando os gatos... Só que agora, ela tá diminuindo, desde que os gatos não subam no canto dela. Porque no canto dela tem 2 tipos de ração, tem a água dela, ela come uísca, ela come tudo muito bem. Mas ela não gosta que ninguém sobe lá. Só que aos poucos os gatos grandes já entenderam que não é para subir lá. Mas mesmo assim eles sobem, eles olham para ver se ela tá vendo. Eu fico olhando eles. Gato é inteligente, gente. Porque eu cubro, né? Durante o dia eu desço o cobertor e tampo ela. E à noite eu levanto e deixo meio assim, abertinho. Fechou a casa, ela sobe ali onde ela dorme. E grita. E ela fica berrando. De vez em quando você tá longe, você tá ouvindo aquele... Ela grita mesmo. É a Lupe. Daí nós tem que ir lá. Aí nós tem que ir Falar falar com ela e pegar ela no colo e beijar e fazer carinho e dar atenção, porque ela espera isso. Ela espera todo dia. Ela espera. E se eu não for, ela grita a até cabeça dormir. dela, você vê pela janela ali, a cabeça dela assim, só assim, ó. Olhando, esperando. Aí a gente vai, porque a gente tem muito amor, muita dedicação e muito carinho. Ela não é uma simples gata que envelheceu e tá num canto da casa, não. Ela é a Lupe, a nossa gata que a gente ama, a nossa idosinha, que a gente fica atenta se acordou, se saiu, se não saiu. A gente põe a mão nela e parece que nós vamos desmaiar toda vez que nós botamos a mão nela. Todo dia de manhã tem essa coisa de ver se ela acorda. Que desespero. Teve um dia que a gente quase morre, não foi? Foi. A gente chegou lá e ela nada. Eu falei, Evelyn, você já viu a Lupe sair da toquinha? Aí não, nós ficou mãe. assim, Eu falei, agora, meu Deus do céu, filha, olha a hora que já é e Lupe não saiu da toquinha. Aí a gente levanta assim, ela dá aquele grito, nós sai correndo. Que loucura, gente. Quando, há tempos em tempos, eu faço uma papinha e dou pra ela. Isso. Quando eu vejo que ela tá ficando muito magrinha, muito xoxinha, eu faço porque ela adora. O vídeo mais visualização que a gente tem foi o vídeo que a gente ensinou a fazer essa papinha que a gente dá pra Lupe. Ela curte. Ela curte, eu posso dar com o dedo, eu posso dar com a colher, eu posso dar com a seringa, eu posso pôr lá no... Ela come muito bem. E nesses últimos dias, ela tá forte, ela tá pesada, eu gosto de pegar, ela tá pesadinha. Sim, ela tá cheinha, tá socadinha. Quem é magrela mesmo é a Mia. A Mia tá magra, pele e osso, desgrama. Nunca teve carne. Gente, Mia come. Aliás, ela passa o dia inteiro só comendo e bebendo água. E ela era difícil pra dar remédio, ela arrancava os tampos das nossas mãos, lembra? É. Hoje em dia a gente vai abrir a boca dela que ela nem sabe o que tá acontecendo. Eu tô dando uma vitamina pra Mia, porque ela tá muito idosinha e eu tô vendo ela meio destrambelhadinha e eu tô dando uma vitamina. Às vezes, quando essa aqui não tá bem, eu dou vitamina também. E já comprei comidinha de idoso, mas olha, gente, comidinha de idoso... Meus idosos não querem não, viu? Eles largam lá e saem, parte pro pote das crianças e manda brasa, ó. Aí pra mim, eu não vou fazer essa conta não, é mais fácil eu dar uma vitamina, né? É mais fácil eu comprar uma vitamina de idoso e dar pra elas, do que ficar tentando fazer elas comer uma coisa que elas não gostam. Eu já disse, né? O gato tem muito pouco tempo de vida pra mim ficar querendo que ele coma uma coisa que eles não gostam. Aqui eu devia ter quantos anos? Não sei. Mas quando nós pegou ela era um pouco mais clara, porque conforme ela foi envelhecendo, ela foi ficando escura, né? Foi. Escura. escura. Ô, Catarina, você tá passando debaixo do gatil, né? Né, Catarina? A Catarina tem umas graças, gente. Eu pus tanta coisa lá debaixo do gatil. Essa cachorra arranca as coisas e ela quer passar por baixo do gatil e sair do outro na ponta. Aí ela levanta, todo mundo fica assombrado dentro do gatil. Ela é fogo, turma. Gente, é essa a história da Lupe. Eu chamo ela de Sabrina. Ela ama. Nega da bundinha, nega. Nega. Não me pergunte por quê, né, turma? Eu chamo nega, cadê minha neguinha de mãe? Não sei por que Sabrina, acho que era na época do Vai Sabrina lá que tinha do Pânico, lembra? Eu chamo ela de nega. Sabrina. Nega. Ô, nega! E ela vem. Então ela ia pro telhado, como eu digo pra vocês. E quando era a hora de eu fechar ali, eu ia ali no quintal e falava assim:
Nega! E ela vinha e descia correndo e eu catava ela e nós entrava pra dentro. Bom barato, gente. Agora com essas doenças todas, com essas coisas que A gente surgiu. deu sorte, né? Que ela não pegou nada dessas paradas aí. Não tinha tanto gatos. Aqui não tinha gato no telhado, tinha ela. E não mais tinha gato. Agora que eu tenho Depois muitos da gatos, Valentina, que começou a que lotar começou o telhado. a vir gatos pra cima do Gente, telhado. os gatos ruins, viu? Tem uns brancos que Tinha eles botam pra ferrar. tinha um gato, turma, só mudando o assunto rapidinho. Era um preto, ele faltava tanto pedaço na cabeça dele. Aí o vizinho, que a casa dele é mais alta que a nossa, ele ficava olhando no telhado. Ele disse que o gato era tão ruim, arrancava pedaço de tudo que era gato lá em cima do telhado. Nossa, então Aí ele falava pra mim que tinha morrido de vontade de matar o gato. Eu só enxotava, né? Show. Tem um Mas gato era muito ruim, era ruim. Sabe aqueles gatos que já tem aquela cabeçona assim? Nossa senhora, pelado. Enfim, né? Uma loucura. Essa é a história da nossa Lupe, que ela veio pedir ajuda, veio pedir moradia, veio pedir socorro em cima do nosso telhado. E ela vinha e ela dizia, realmente, turma, dá um. Ela chamava assim. E nós arrumamos uma escada, então, porque até então a gente colocava uma coisa ou outra e não dava certo. Até que a gente arrumou uma escada que meu pai tinha e nós deixava ali nos fundos. Então nós colocava a escada, quando a filha chegava da escola, a filha subia e chamava e ela vinha. E ela vinha. E o meu avô chamava de chuíta. Eu falei, né? Eu não sei de onde que o meu avô tira esse bagulho de chuíta. De chuitinha, né? Chuíta. Mas tudo que ele gosta muito é chuíta. A chuíta. E ela tá com a gente há todos esses anos, amada, querida. Tem o espaço dela que ninguém tira. E eu cuido, viu? Eu Um cuido dia que ela mesmo. for, prepare seus corações. Porque, nossa, Cuido muito. Muito bem cuidadinha. certo. Escovo, penteio, dou Ela tem remedinho. RGA, que eu não achei Ela não, tem. mas ela tem. Certo? Espero que vocês tenham gostado da história da Lupe, nossa segunda gata mais velha. Isso, A gente suspeita que ela deve ter aí uns 18, sei lá, por aí. né? Porque ela tá mais doidinha, né? Mais doidinha. Ela Tá também bem 13 mesmo, ela. certo? Deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente... Não, eu que faço. Ela... Deixa aí um comentário para engajamentos do YouTube. Isso. Se você puder assistir os anúncios, a gente se vê Nós amanhã. estamos chegando a 5.000. Falta pouquinho, galera. E eu fiz um kit maravilhoso. Tem Quando tanta fizer, coisa a que gente mostra, gateirinha vocês vão quer. Da hora. Também eu quero. Amanhã tem vlog. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau. Minha cone.